Às margens do Rio São Francisco, Penedo é uma cidade que traz em si marcas de um Brasil colonial. Cada parte dessa cidade traz em si uma história. É isso que o Circulando quer fazer com você hoje. Levar você a conhecer essa cidade, que com certeza vai te encantar com as suas belezas. Fundada em 1614, às margens do Rio São Francisco, Penedo é um tesouro histórico. Seu nome, que significa pedra, tem um motivo. Ela se ergue sobre uma rocha às margens do rio. Com arquitetura colonial e igrejas centenárias, Penedo é uma jornada no tempo. Sua importância histórica na colonização portuguesa a torna um local único, onde a história ganha vida. Nossa primeira parada é no centro histórico da cidade. Vamos conhecer o Teatro 7 de Setembro. O Teatro 7 de Setembro foi inaugurado em 1884. Ele foi o primeiro teatro do estado de Alagoas. Desde então, muitas companhias e espetáculos têm sido apresentados neste palco. Restaurado e modernizado, o teatro até hoje recebe inúmeros artistas que continuam a tocar o coração do povo alagoano. E nós estamos aqui com o Sr. Egno, ele que é administrador do teatro e que trabalha aqui há 27 anos. Se tem alguém que conhece a história do Teatro 7 de Setembro, é o senhor, não é, Sr. Egno? É, mais ou menos, né? A gente procura se aprofundar na história do teatro e passar para as pessoas, contar como ele surgiu e tudo mais. E como que ele surgiu? Bom, o Teatro 7 de Setembro, quem teve a ideia de ter esse teatro aqui em Penedo, foi um português chamado Manuel Pereira de Carvalho Sobrinho. E queria que a cidade tivesse uma diversão, tivesse algo, né, para divertir o público. Então ele teve a ideia de formar um grupo com uma banda. Essa banda era constituída de portugueses e de penedenses. Ele teve uma ideia, bom, já que essa banda está fazendo sucesso, eu quero construir uma sede para esta banda. Em vez de construir uma sede, um teatro. Aqui o teatro é em forma de uma ferradura. A gente está conversando aqui e em qualquer local do teatro se ouve. O teatro veio ser inaugurado no dia 7 de setembro de 1884. O Teatro de Penedo, ele foi um dos primeiros do Brasil. Pertinho do teatro encontramos a igreja de São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos. Erguida com estilo neoclássico e inaugurada em 1753, é um marco em Penedo. Seus detalhes arquitetônicos encantam, enquanto seu interior guarda relíquias históricas como a imagem de Este Homo, considerada a mais antiga da cidade. Essa representação de Jesus Cristo antes da crucificação, junto às outras imagens que retratam a paixão de Cristo, relata a beleza da arte, que nos aproxima de Deus e nos leva a rezar. E andando aqui pela cidade de Penedo, eu encontrei uma figura importantíssima para a história dessa cidade, Dom Pedro II. Exatamente, Dom Pedro II, e essa história se deu lá em 1859, no dia 14 ao dia 19, mas olha, dormi no formal só para encontrar você e contar essa história. A gente quer saber um pouquinho mais sobre a cidade de Penedo. Para começar, gente, a gente quer apresentar que é o Luiz. Ele que é historiador e realiza um trabalho lindo na cidade de Penedo e faz com que as pessoas conheçam um pouco dessa história. É isso, Luiz? Exatamente. Na verdade, é um projeto de turismo chamado Rota do Imperador, da Olímpio Tour, né? E nós temos desenvolvido esse projeto há 5 anos já aqui na região do Baixo São Francisco, né? Essa rota ela se dá em 3 cidades. Santana do São Francisco, que é a terra do artesanato em barro no estado de Sergipe, Neópolis, que é a terra do frevo sergipana, também localizado no estado de Sergipe, e Penedo.
Luiz, conta então um pouquinho pra gente a história de Penedo, dessa cidade que ao pouco que a gente já andou aqui, a gente já ficou encantada por Penedo. Penedo, de certo, é uma cidade, eu costumo dizer que é o berço da civilização alagoana. Tudo acontece aqui. Penedo aparece na história em 1535 como vila. E em 1636 Penedo é invadida por Maurício de Nassau, né, e se transforma na Vila Mauricéia. Depois o livro de história registra, né, uma grande tomada, né, dos filhos ilustres, que é a chamada a revolta Openeda, né, onde volta para o domínio dos filhos penedenses. E aí Penedo segue com muita história para contar. E qual que é a importância do imperador aqui na cidade de Penedo? Então, o imperador Dom Pedro II, ele tinha com ele, no legado histórico, né, quando ele, lá naquela história do golpe da maioridade, com 14 anos ele assume a coroa imperial, e ele trazia consigo: eu não vou governar um país desconhecido. E daí ele traçou várias rotas e veio até aqui. Na verdade, ele ia até a Cachoeira do Paulo Afonso, na Bahia, mas por conta da amizade que ele tinha com o André Lemos, que morava aqui próximo à Igreja Nossa Senhora do Rosário da Corrente, ele passa a se hospedar aqui no museu que hoje é o Museu do Paço Imperial. Muito daquilo que foi utilizado por mim naquela época, né? Os lençóis bordados com meu brasão, os talheres, a louça vinda da França, algumas coisas eu não utilizei porque já havia rumores de que eu seria envenenado. E nós estamos aqui realmente diante da igreja de Nossa Senhora das Correntes. Exatamente. Conta um pouquinho dessa história para nós também. Então nós tínhamos o Rio São Francisco com muito mais caudaloso, né? A sua vazão não era essa. Hoje a gente tem uma vazão de 1.200, naquela época era 6.000. Né? Imagine, o volume de água era muito grande, então a corrente das águas. O que acontecia? Aqui à frente nós tínhamos uma colônia de pescadores e algumas vezes, infelizmente, os pescadores eram dragados pela água, ou seja, levados pela corrente das águas. As suas esposas preocupadas começaram a juntar-se em oração, né, debaixo da cabana, que era, na verdade, a cabana que era a colônia de pescadores. Então eles ficavam ali em oração, o tempo foi passando e essa devoção foi aumentando. A padroeira de Penedo já era Nossa Senhora do Rosário e elas anexaram Nossa Senhora do Rosário da Corrente por conta das águas do rio, que eram correntes muito fortes do Rio São Francisco. Mas também está atrelada à história dos escravos. Muitas vezes eles fugiam da forca que fica aqui próximo e eles adentravam a igreja e chegavam lá ainda com pedaços de corrente atrelados às suas pernas. E eram escondidos aí, né? Depois os guardas, os cães farejadores, os capatazes entravam na busca, as mulheres continuavam rezando, nada eles encontravam e depois, na corrente das águas, a família Lemos providenciava os barquinhos e na calada da noite, quando tudo se aquietava e a cidade parecia dormir, eles tomavam esses barquinhos e na corrente das águas do São Francisco, sobre a bênção da Mãe Senhora das Correntes, né, do Rosário das Correntes, eles ganhavam a tão sonhada liberdade. Dentre tantas construções históricas estão o convento e a igreja Santa Maria dos Anjos. O convento foi o primeiro da cidade. E nós estamos aqui no convento franciscano, igreja Santa Maria dos Anjos, que está em Penedo e que faz mais de 300 anos. Com isso, temos muitas histórias para contar. E para saber um pouquinho mais sobre este convento, eu estou aqui com o Alberto, que ele conta as histórias do convento, o historiador, para dizer assim, né? Bem isso. Nós estamos aqui no convento franciscano, essa riqueza que faz parte do patrimônio da cidade histórica do Penedo. Aqui, a festa mais tradicional, a festa de Bom Jesus, começava aqui. A Irmandade da Terceira Ordem dos Franciscanos deixou essa herança mais de 140 anos de existência. O nosso convento franciscano já foi uma escola de gramática. Também já foi uma escola de santeiro e um hospital da Caridade da Imaculada Conceição.
para você que vem aqui à festa de Bom Jesus Navegantes, você vê a imagem da procissão, que é Jesus sobre um barco, que é inspirada na passagem da tempestade acalmada. Mas não foi sempre assim. Há 140 anos atrás, a imagem que acompanhava a procissão era esta imagem que está aqui hoje no convento. E o Alberto vai contar um pouco para nós como que aconteceu desde o começo e como que foi essa transição, né, Alberto? Pois é, então essa imagem é de grande relevância, tanto para o convento, tanto para a cidade, porque essa imagem é extraída aqui do convento, que atualmente a imagem hoje que está em procissão foi esculpida pelo Cesário Procópio, dos Mártires, um famoso em relação à arte sacra em nossa cidade. Então, essa é a importância da festa mais tradicional de nossa cidade, a festa de Bom Jesus dos Navegantes, hoje faz parte da cultura popular dos moradores ribeirinhos de nossa cidade. De caminhos imperiais e arquitetura centenária, Penedo tece uma história única. Mas não paramos por aí. Visitar Penedo também é tocar na fé do povo, onde a devoção ao Bom Jesus dos Navegantes flui como as águas do Rio São Francisco, integrando a cultura ribeirinha e a religiosidade do povo penedense. A festa tem esse caráter do povo ribeirinho, porque nós temos aqui uma cidade onde temos muitos pescadores e eles fazem a sua devoção, sua fé, pedindo a proteção do Bom Jesus para as pescarias, para que não tenham fome, para que possam conseguir aquilo que é material, né, com a pesca. E assim a festa foi só crescendo, né? Nesses 140 anos a gente vai vendo quanto foi aumentando a devoção do nosso povo. Não somente dos ribeirinhos, mas de tantas pessoas aqui no nosso estado de Alagoas, do Nordeste e também do Brasil. Penedo já teve algumas situações, por exemplo, peste, né, de doenças, enchentes, né? E isso as pessoas foram colocando sempre pedidos a Deus, né, para livrar da morte, né? A festa de Bom Jesus dos Navegantes acontece aqui em Penedo desde 1884. Há mais de um século, todo janeiro, milhares de pessoas de todo o Brasil vêm para celebrar a festa de Bom Jesus dos Navegantes. E é sobre as águas do Rio São Francisco que nós encerramos o Circulando de hoje, na festa do Bom Jesus dos Navegantes. Nós estamos aqui sobre uma balsa, onde carrega a imagem do Bom Jesus dos Navegantes. E ao redor nós temos barcos com pessoas dos mais diversos lugares, que saem das suas casas para expressar a fé ao Bom Jesus dos Navegantes. E nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa. Aparece aqui, Rafa, entrando aqui na balsa. Só não atrapalha o seu Rosemiro.